glória a Deus, né? O Pai é bom. O Pai é bom, sua misericórdia se renova a cada manhã e por isso nós estamos aqui alegres. Alegres, mesmo diante de situações que às vezes a gente possa julgar difíceis, né? Que a gente possa viver, mas ainda assim existe algo nas nossas vidas que é o próprio Espírito, né? É o Cristo formado em nós que nos permite ainda assim nos alegrarmos nessa noite. Então, irmãos, você pode ter chegado aqui entristecido, mas creia que você sairá daqui regozijando. Porque a presença do Espírito Santo de Deus em você, sabe, te permitirá viver isso. Mateus, capítulo de número 26. Hoje estaremos ministrando com o tema Superando as Emoções. Já foi falado, né, de várias emoções aqui, vários sentimentos, traição, rejeição. E hoje a gente vai falar de um aspecto, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né, um pouco mais geral. E o Senhor me direcionou a esse texto porque é um texto, acredito que pontual, para que a gente compreenda de fato aquilo que o Senhor ele deseja comunicar aos nossos corações nessa noite. Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante vai dizer: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Estenda a sua mão em minha direção. Interceda pela minha vida. Libera as bênçãos do Pai que Ele depositou sobre você, que dizem respeito ao meu respeito, e da mesma forma eu estarei daqui liberando tudo aquilo que Ele deseja liberar sobre você. Pai, nós estamos aqui, Senhor, meu Pai, neste ambiente. Ó Deus, como sacrifícios vivos de louvor, Pai, adoração a Ti, nós estamos aqui como pedras vivas, Pai, um templo que o Senhor está erigindo, Senhor, meu Pai. Ó Deus, que neste momento, Pai, a Tua igreja, Senhor, meu Pai, o Teu povo, Senhor, meu Pai, através da ação do Teu Espírito Santo, Senhor, possa, ó Deus, sentir o toque, Senhor, meu Pai, sobrenatural da Tua ação, das Tuas mãos, Pai, sarando, Senhor, meu Deus, aqueles que precisam ser sarados, Pai. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem propósitos, ó Deus, na vida de cada um dos nossos irmãos aqui, mas talvez muitos possam estar paralisados, amedrontados, entristecidos diante das circunstâncias de suas vidas, Pai, mas nesta noite, Senhor, ó Deus, que a Tua graça, a Tua poderosa graça seja derramada, Pai, sobre a vida de cada um, aonde eles possam romper, Senhor, onde eles possam superar, Senhor, meu Pai, este momento, esse tempo que eles estão passando, e o Teu nome venha a ser glorificado, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Cristo, nós repreendemos, nós lançamos fora, Pai, tudo aquilo que não diz respeito a Ti, que possa estar nesse ambiente. Toda ação espiritual, Senhor meu Pai, maligna, espíritos, principados e potestades, Pai, que agem nas regiões celestiais, Pai, impedindo que os Teus filhos possam enxergar. Ó Deus, nós dissipamos agora na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Pai, que haja luz nesse ambiente, que os olhos deles possam ver, Pai. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do momento, Pai, além das nossas emoções carnais, e possamos nos mover por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Nós fomos criados por Deus para que a gente possa, de fato, sentir as emoções, né? Emocionar faz parte, se emocionar faz parte da nossa vida. E a vida nada mais é do que como se estivéssemos, de fato, né, em um barco, onde Cristo se faz presente. Mas esse barco, ele, muitas das vezes, ele vai balançar, as ondas virão, baterão contra ele. E essas emoções, elas muitas das vezes, elas vão de alto a baixo, de tristeza a alegria, de dor a regozijo. Mas a certeza que nós precisamos ter é que, independente daquilo que nós venhamos sentir, quais emoções que pode nesse momento estar acarretando o seu coração, Cristo, Ele é poderoso para que você possa superar cada uma dessas emoções. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver isso de fato. Porque o caráter de Deus e a sua criação expressa as emoções. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos. Existe alegria nos céus por um pecador que se arrepende. E Cristo, o Deus vivo encarnado, ele viveu as mais diversas emoções. Então Deus, originalmente, quando Ele cria o homem, Ele cria de fato para que nós sintamos emoções. E por que eu estou dando esse ênfase? Porque muitas das vezes, diante das situações difíceis, ao invés de nós buscarmos em Deus a compreensão de como lidarmos com algumas emoções, algumas pessoas, elas negam aquela emoção. Superar emoções é diferente de negar a existência dessas emoções. Então tem pessoas que muitas das vezes, ela busca esconder a sua tristeza colocando um sorriso nos seus lábios. E ela de fato não está superando as emoções, ela está negando a existência, escondendo internamente essas emoções, impedindo ou não permitindo que de fato ela possa desfrutar de algo que o Espírito Santo pode operar, proporcionando a ela que ela possa viver em um nível de alegria talvez jamais experimentada. Então talvez se você possa ter chegado nessa noite, e você, ao ouvir essa palavra, você, pelo Espírito Santo, discerne que talvez você, lá no fundo, não tenha superado algumas emoções, alguns traumas, algumas dificuldades, mas estão lá, oculto, escondido. Nessa noite, o Senhor, por meio do Espírito Santo, Ele acende uma luz no seu coração. E Ele diz para você: vem para fora, vem para a luz. Porque nessa noite eu quero curar você para que você possa viver em superação, superando cada uma dessas emoções. Aleluia. E eu bem sei, irmãos, como que a gente tem essa capacidade. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo. Há uns 4 anos em oração, o Espírito Santo descortinou meu coração, para eu perceber um ódio que havia no meu coração. Um ódio que estava lá, oculto, sem que eu percebesse, mas estava lá. Um ódio que eu carregava da minha figura paterna,
de criação. Meu pai biológico já havia falecido. E o meu pai de criação, ele fez algo que me feriu fisicamente, me deu uma surra. Sabe aqueles riders bem pesado? Não sei se todo mundo aqui é da época do rider. E quando ele me deu essa surra, eu falei algo para ele que eu fui lembrar 4 anos atrás. E a fala foi: eu te odeio, você não é meu pai. E há 4 anos atrás, o Espírito Santo ele me levou exatamente nesse momento, nessa cena, em oração. Ele me fez ver aquilo que havia acontecido. E ele me fez perceber a minha expressão, o meu semblante, o ódio que ali de fato havia. E que estava oculto, escondido, sem que eu percebesse. Ou seja, eu não havia superado aquela situação, estava lá, escondido, quietinho. Mas ele trouxe luz para que eu pudesse superar. E eu lembro, irmãos, que naquele momento, enquanto eu estava ali orando, o Espírito Santo tratando a minha alma, para que eu pudesse superar aquela situação de fato. Meu Deus, o Espírito Santo falava para eu perdoar o meu pai. E hoje meus pais não são casados. Estava na cidade de Joinville, acredito eu. E o Espírito Santo falava: perdoa ele. E eu ali em oração falava: Senhor, mas como assim perdoar? E o Espírito Santo apenas dizia: perdoa ele. E ali eu comecei a proferir palavras: Pai, eu te perdoo. E eu pude sentir uma graça, a ação do Espírito Santo na minha alma. Nesse momento eu estava em prantos, em lágrimas, chorando. E aquele sentimento que naquele momento em que eu vi na oração a face dele, eu pude contemplar a minha face cheio de ódio, porque aquilo estava oculto, mas no momento em que o Espírito Santo trouxe novamente à tona, eu senti literalmente aquele ódio. E naquele momento, ali agora, rendido à ação do Espírito Santo, em que eu falava: Pai, eu te perdoo, a graça dele foi derramada. E naquele momento em que o Senhor ele vem e me cura ali, tudo que eu senti era compaixão, misericórdia pela figura do meu pai, porque o meu Espírito Santo me fez entender que aquilo que ele falou, a maneira que ele agiu, ele não tinha consciência do tamanho do dano existencial que ele iria causar a mim. E talvez muitos aqui estão nessa mesma condição. Talvez uma palavra do seu esposo, do seu cônjuge, talvez do seu líder, talvez do pastor, talvez palavras que eu posso ter proferido ao pregar, e você talvez pegou essa palavra e não gostou, não sei. Mas irmãos, em nome de Jesus Cristo, sabe que o Espírito Santo ele possa operar realmente nas nossas vidas, para que nós possamos viver rompendo, superando essas emoções que separam, afastam, mas que as juntas, as ligaduras, por meio do perfeito amor de Cristo, possam unir novamente, como irmãos, e possamos nos alegrar em unidade e desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluias. Então, venha para fora, sabe, não fique nesse ambiente de escuridão. Hoje o Espírito Santo ele está trazendo luz ao seu coração. Cristo, como eu disse, o Deus vivo encarnado, ele viveu essas mais diversas emoções. Ele entristeceu-se a ponto de chorar com a morte do seu amigo Lázaro. Ele se alegrou pelo fato do Pai revelar os mistérios do reino aos pequeninos. Então Jesus viveu na sua pele, na sua carne, ele sentiu em sua alma as mais diversas emoções. E às vezes nós nos esquecemos que é este mesmo Cristo que foi introduzido por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Que é este mesmo Cristo que nós vamos adentrar e buscar mergulhar nele, na compreensão dessa revelação, dessa palavra, para que nós possamos romper e viver superando
as mais diversas emoções, que nós não venhamos viver como cristãos melindrosos, mas que nós possamos nos apropriar de tudo aquilo que os céus liberaram sobre a nossa vida. O Espírito Santo, esse dínamo, esse poder que habita em nós, para que nós possamos viver não mais como reféns das nossas emoções, mas possamos caminhar por propósitos que são eternos. E existem pessoas que elas são necessitadas de sentir emoções que são destrutivas, e por isso elas não vivem os propósitos que são eternos. Elas se alimentam do vitimismo, elas se alimentam de sentimentos autodestrutivos. Mas no nome de Jesus Cristo, se você é uma dessas pessoas, o Espírito Santo hoje estará derrubando as cadeias que aprisionam a sua mente, o seu coração. Creia em nome de Jesus Cristo que o seu coração hoje ele é liberto, para que você possa viver uma alegria abundante, porque a vida abundante de Cristo sendo liberada nessa noite, a vida de Cristo sendo liberada nessa noite, a vida de Cristo sendo liberada aqui nessa noite. Cristo não se vitimizou diante das aflições e diante das dificuldades. Cristo não se vitimizou diante das perseguições. Cristo não se limitou a viver aquilo que ele poderia viver pelos seus irmãos o rejeitarem. Não, ele não se limitou, porque havia algo nele que o impulsionava para que ele pudesse superar as emoções. E como eu disse, a nossa vida é uma vida de interação. Nós teremos contato um com o outro, nós olharemos nos olhos um dos outros, e muitas das vezes as expressões que nós veremos tocará o nosso coração, porque nós veremos algo que talvez não nos agrade. Mas ei, meu irmão, não seja levado, não se mova por aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Viva por aquilo que o Pai te deu de capacidade de ver a imagem dele, do Cristo na vida dessa pessoa que talvez ela mesma desconhece, e por isso que ela vive dessa forma. E nós, como filhos maduros que compreendemos isso, nós temos essa responsabilidade, sabe, de não falar palavras ou não trazer mensagens egocêntricas que despertam a contenda. Não, seu irmão vai ser abençoado, sabe, aquela pessoa te feriu, aquela pessoa ela te machucou, ela vai ter que ver. Não, nós muitas das vezes estamos sendo responsáveis por despertar emoções carnais, mensagens egocêntricas, vaidosas, porque ele tem a capa e o outro não tem. Todos aqui têm uma capa. Sabe qual que é a nossa capa? É um sangue que nos cobre. Foi por todos. É isso que nos torna diferente. É isso que faz com que haja um brilho nas nossas vidas. Não é pelas nossas habilidades, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas qualificações, não é pelo carro que eu dirijo, não é pela casa que eu possuo, não é pelo relógio. Esse dia estava até parado lá, ficou uns 3 dias. Não é, irmão. Mas a mesma assim eu ainda saí com ele. Não, irmão, não é por isso não, é o sangue dele. É o sangue dele que foi vertido. E aqui, nesse texto, a gente vai ver isso, um sangue vertendo. O relato de Jesus no Getsemane, ele é emblemático porque revela a plena submissão do Cristo, servo sofredor, que experimentando em sua natureza humana da mais profunda tristeza possível, inimaginável para nós, ele decidiu permanecer fiel ao Pai. Aqui esse texto, este relato, aonde fala dessa profunda tristeza de Cristo, aonde ele mesmo vai dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
É um texto que nos ensina, que nos mostra, que nos motiva, que nos leva a compreender aquilo que Deus deseja operar nas nossas vidas, aquilo que Ele pode fazer em nós. Quando nós realmente compreendemos quem o Pai é na nossa existência, quem o Pai é na nossa vida. Jesus aqui, Ele está sofrendo um trauma, irmãos. Ele está sendo esmagado na sua alma e nas suas emoções. Nós estamos falando de um Deus vivo, encarnado, que teria que passar pela morte. Vocês já imaginaram o que é isso? O Deus, o autor da vida em forma encarnada, se submeter à morte, se entregar. As suas emoções, a sua alma não havia sido projetada. Nós não fomos projetados originalmente por Deus para morrermos. Nós fomos originalmente criados para desfrutar de vida eterna. Por isso que nós nos amedrontamos muitos quando fala-se da morte. Por quê? Porque existe uma centelha divina internamente em nós que não compreende essa realidade, porque nós não fomos criados para compreendê-la. Mas Cristo, Ele venceu esta morte, para que nós não mais vivamos como escravos da morte, mas cheios da vida, a vida dele em nós, porque Ele morreu e ressuscitou. Mas ao terceiro dia, irmãos, Ele ressuscitou. E nós que estamos aqui ressuscitamos com Cristo, para que não mais temamos a morte. Ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde? Do que você tem medo? Que emoção que vai te paralisar? Sendo que o maior temor da existência que uma pessoa pode de fato ter, que é o medo da morte, ela foi vencida. Aqui então a gente vê isso. Jesus profundamente sendo esmagado pelo Pai. Porque era do agrado do Pai. Isaías vai falar sobre isso. Foi do agrado do Pai esmagá-lo, e aqui ele está sendo esmagado em sua alma, nas suas emoções. Por isso que o texto bíblico em Lucas, ele vai relatar que nesse momento Jesus, ele começa a verter, não a jorrar, né? Se a gente tem uma percepção que esse suor era um monte de sangue, não, são coágulos que está saindo pelos seus poros de sangue. Ele está suando, então o suor junto com o sangue começa a gotejar. E esse sangue que está sendo derramado fala de alguém que está deixando de viver uma vida na alma, as emoções de Jesus, uma vida almática, uma vida onde as emoções governam. Jesus estava sendo esmagado aqui pelo Pai. É interessante porque existe um doutor chamado Dr. Barbetti, talvez alguns já tenham lido o livro dele, onde ele explica exatamente esse suplício de Jesus, o trauma que ele viveu, tanto físico, mas também emocional. Então é uma perspectiva médica dessa situação. Então, irmãos, um ponto aqui interessante da gente observar, que esse temor, esse pavor de Cristo, de passar aqui por essa situação, não se restringe, ou o fato principal não é porque ele estava temendo os açoites que ele viria a sofrer, a cruz que ele teria que carregar, mas o desespero, a tristeza, se assim podemos dizer, profunda na alma de Jesus, era pelo fato de ele perceber que isso o afastaria por um breve momento do Pai, porque os nossos pecados seriam levados sobre si, sobre ele. E essa percepção de se sentir afastado ali, que faz com que ele de fato esteja nessa condição, como eu disse, porque nós fomos criados para estar em unidade com o Pai. Você acha que Jesus estava temendo os açoites? Naquele período, quantas outras pessoas, humanamente falando, já não haviam sido açoitadas?
Você acha que o Deus vivo estava com medo daquilo? Não. O que estremece a alma dele era este fato, de se ver afastado do seu pai. Então aqui a gente vai ver ele falando, meu pai, por 2 vezes. Então quando ele se coloca diante de Deus, dentro desse diálogo que ele está tendo com o pai, ele está chamando o pai de pai. Mas quando ele está agora na cruz, ele vai falar, Eloi, Eloi, Deus meu. Ou seja, ele já não está chamando de pai, porque agora a percepção dele de se sentir afastado está ali, latente, por causa dos nossos pecados que foram levados sobre ele. Então é como se ele estivesse se sentindo afastado da relação, mas o Pai em amor o ressuscitou por meio do Espírito Santo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente extrai essas lições que são preciosas para que nós possamos superar as nossas emoções, as situações que vêm de encontro às nossas vidas. E mais um ponto, porque esse doutor que eu mencionei, ele vai chamar esse fenômeno de hematitrose. E ele vai dizer que esse fenômeno, ele é um fenômeno raro, e ele é provocado por um grande abalo moral, seguido de uma profunda emoção e de grande medo. Mas o que fez com que Jesus permanecesse diante desse abalo moral, emocional, desse pavor? O que fez com que ele permanecesse? O próprio texto vai nos dizer. É a percepção, a compreensão, a consciência da paternidade, de que o Pai estava ali com ele, e é isso que eu e você precisamos ter, para que possamos superar as mais diversas emoções, é ter uma consciência da paternidade, de que Deus está conosco, que Ele é nosso Pai, que Ele está juntamente conosco, que o Espírito Santo, Ele está pronto para estar nos consolando nas mais diversas situações, porque Ele entende que não é fácil. O próprio Cristo precisou ser consolado ali por um anjo. Diante desta situação, diante deste abalo moral que estava entristecendo a sua alma. E por que eu estou dando tanto ênfase nisso? Para que você entenda que Ele compreende. Ele nos entende, irmãos. Ele sabe as nossas estruturas, Ele conhece. Mas Ele também sabe que Ele já te deu o Espírito dEle, que habita em você. Como eu disse, para que você possa suportar, para que você possa avançar. Você possa sim se submeter e permanecer naquilo que Deus tem para você. Por mais difícil que sejam as situações, porque você tem uma consciência de que o Pai está com você. Mas Ele também deseja que você, quando é dito para você avançar, que você avance. Como eu disse no começo, para que você não seja alguém que esteja cultuando emoções destrutivas e negativas na sua vida, ao invés de você prosseguir, avançar, superar essas estações, você permanece nela. Não, irmãos, vamos avançar, vamos superar essas emoções. Aleluias. Então o ato de Jesus permanecer aqui, porque, irmãos, se a gente fosse falar humanamente, ao você ter essa consciência daquilo que estava prestes a acontecer, se você tivesse uma consciência que o ato seu de ficar ali te afastaria por um breve momento do Pai, quem ficaria? Quem permaneceria naquela condição sendo esmagado como a azeitona? Quem se submeteria? Se nós fôssemos governados pelas nossas emoções, a nossa alma exercer esse governo sobre nós, somente alguém que está totalmente rendido ao governo do Espírito Santo se submete a passar por situações ainda que difíceis, porque ele entende que dessas mesmas situações difíceis será produzido algo que glorificará ao Pai.
Então muitas pessoas, elas querem superar emoções não para a glória do Pai, mas porque elas não estão suportando o processo da prensa. E às vezes você precisará passar, porque Deus, o Pai, Ele quer extrair de você um óleo, um aroma suave, agradável, por onde você passar, as pessoas, nossa, tem Cristo na vida dele. Nossa, parece que eu sinto Cristo. O cheiro, a vida revela de fato Cristo. Não é um cheiro de morte, de pessoas que estão vivendo uma vida almática, feridas, deixando sangue, nesse caso um sangue fedido, emoções feridas. Não, são pessoas que estão encharcadas no sangue de Cristo. Não é o seu sangue, irmãos, que tem que ficar marcando os lugares por onde você passar. Não é as suas feridas. Porque às vezes a gente passa por lugares, a gente só fala das nossas emoções feridas, dos nossos sangramentos internos. Ele pode curar. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura nessa noite sobre as suas emoções feridas, porque o sangue dele estanca todas as feridas, todo o coágulo de sangue, tudo aquilo que não vem dele na sua vida. Ele cura você, ele sara você, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Há um poder de redenção, de remissão. E é isso que ele está fazendo. Lembram-se, o primeiro Adão caiu em um jardim, um sangue foi derramado naquele primeiro jardim para cobrir a vergonha do homem. Aqui o Cristo está num jardim sangrando para redimir toda a criação, eu e você, e tudo que o Pai criou. Mas ele não podia estar rendido às suas emoções, sendo governado pelas suas emoções, porque, como eu disse, numa situação dessa, quem ficaria? Se não tivesse centrado nessa consciência da paternidade do Pai, que se revela simplesmente pelo fato dele: meu Pai, que não seja feita a minha vontade, que não seja feita a minha vontade, porque humanamente, eu não gostaria de estar passando pelo que eu estou passando, mas eu me rendo totalmente, porque eu sei que dessa situação haverá alegria, resultará em glória ao Pai. Ele nos viu, sabe, eu sempre reflito sobre isso, diante do sofrimento de Cristo. É óbvio que Ele está ali fazendo a vontade do Pai, rendido à vontade do Pai, mas dentro da sua onisciência, eu creio que Ele nos viu. Não, eu preciso suportar, eu irei suportar, porque eu tenho um plano na vida dos meus irmãos. Isso, dos meus irmãos. Porque aquele que era o unigênito se tornou hoje o primogênito, para que nós sejamos todos aqui irmãos. E aí, irmãos, o que eu quero que vocês compreendam é que a gente precisa permanecer. Por mais difícil que possa aparentar a situação que você está, sabe? Que você possa permanecer nesse lugar. Permanecer nesse lugar onde a paternidade, o cuidado do Pai se revela para você. Onde o consolo dele é real. E aí, quando a gente fala sobre permanecer, tem um texto que chama a atenção, que é um texto bem conhecido, que vai contar a história de Jairo. Um homem que se depara com uma situação dramática, triste. Sua filha está enferma, sua filha está moribunda, prestes a morrer. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento ele tem que tomar uma decisão. Ou ele cultua a tristeza que estava pairando em sua casa,
pela situação da sua filha que poderia vir a morrer, ou ele toma a decisão de avançar por uma outra emoção, a esperança de que ele viria a sua filha sendo curada. E ele agora é movido, ele supera nesse primeiro momento essa primeira emoção, essa tristeza que poderia estar ali no ambiente, pela esperança de que Cristo poderia restaurar a condição da sua filha. E ele vai e se apresenta diante de Jesus. Os irmãos conhecem, ele vê Jesus, se prostra, adora a Jesus. E naquele momento que ele está adorando, ele fala com Jesus se Jesus poderia estar indo até a casa dele. E Jesus vai com ele. É isso que o texto vai dizer. E foi com ele. Então aqui Jairo, ele já poderia se alegrar, porque não há a mínima possibilidade de Jesus ele estar indo, ele estar com alguém, e ele não vem a operar maravilhas, milagres, restauração, curas. E Jairo está indo, ele está caminhando, e no percurso em que Jesus está indo com ele, a palavra de Deus vai dizer que surge uma outra pessoa, sangrando pelo caminho, uma mulher que também, suas emoções também deveriam estar abaladas, traumas, rejeição. Jesus cura aquela mulher, e nesse momento Jairo está ali apreensivo. O tempo está passando, o que será da minha filha? O que será que vai acontecer com ela? E aqui a gente precisa aprender que Jesus, Deus, Ele tem uma porção para cada um. E eu preciso descansar e confiar que Ele não está alheio à minha situação. Porque às vezes nós olhamos para aquilo que Cristo, Deus, está fazendo, operando na vida dos nossos irmãos, e nós podemos nos encher de uma emoção que é danosa, a nossa alma, uma emoção chamada inveja. Parece que na vida dele é melhor, parece que para ele acontece, parece que Deus só está olhando para ele. Não, irmãos, Ele está olhando para você e você não tem nem noção. Os olhos deles estão fixos em você, os olhos dele. Ele sabe exatamente tudo aquilo que você está passando. E é isso que a gente vê no texto de Jairo. Porque a Bíblia vai dizer que naquele momento em que Jesus está ali direcionado àquela mulher, curando, a Bíblia vai dizer que Jairo recebe uma notícia. Chega algumas pessoas, fala para ele: para de importunar o mestre, porque a sua filha já morreu. Só que o foco de Jesus naquele momento, aos olhos de todos, está na cura, e Jesus está ali dialogando com aquela mulher. Jesus está lá falando com aquela mulher, e Jairo está recebendo uma notícia. E Jesus, ele vai dizer: não temas. Isso me chama a atenção, porque é como se Jesus, obviamente, discernisse aquilo que aconteceu internamente em Jairo. Porque o homem que saiu da sua casa cheio de esperança, agora porque ouviu de alguém uma palavra que despertou uma emoção negativa, agora como se aquilo que ele desejava não iria acontecer. Mas Jesus, ele disse: não temas, crê somente. Jesus está atento às suas emoções mais profundas. Ele conhece os altos e baixos, cada batida do seu coração. Não há um só suspiro que você dê, não há, que Ele não saiba, que Ele não conheça. E Ele diz para Jairo: não temas, crê somente. E aqui a gente vai perceber a mesma ação que Jesus teve, de permanecer submetendo-se ali ao Pai, naquela situação difícil no jardim ali, sendo aflito em suas emoções, mas porque ele tinha uma consciência de que ele precisava cumprir com os propósitos eternos do Pai. Jairo agora, ele permanece, ele fica do lado de Jesus, porque ele sabia que somente estando ao lado de Jesus, com Jesus, ele poderia de fato contemplar o milagre. Porque se ele ficou, é porque ele creu. Porque da mesma forma que se Jesus está vivendo uma vida na alma, não sendo governado pelo Pai, ao fazer a vontade do Pai, ele poderia fugir daquele jardim.
ao perceber que o cálice não se afastaria dele, Jairo também, ao receber aquela notícia, poderia correr novamente para sua casa, desesperado. Não, eu preciso ir ver a minha filha. Jesus, não dá mais tempo. Ei, mas tem tempo sim, porque Ele está na sua vida. Existe tempo porque você está aqui hoje. O de repente dele pode acontecer hoje na sua vida. A cura, o milagre, como nós lemos aqui, o pastor Marcelo leu. Uma mulher que viveu entristecida por vários tempos, mas ao final da leitura que ele disse, que já não havia mais tristeza. Ela não sabia, ela não programou, ela não tinha controle sobre o quando aconteceria. Mas o fato dela permanecer, suportando ali, aquela situação, crendo que o Pai, Deus, poderia mudar, fez com que ela alcançasse o milagre dela. Então Jairo, ele permaneceu. Ele não deixou que as suas emoções governassem ele e o afastassem de Jesus Cristo. Não deixe que as suas emoções, irmãos, se afaste dele. Porque muitas das vezes existem vozes que estão tentando te afastar. Existem situações que têm o papel de ver a sua estrutura de fé. Mas você precisa ser como a casa estruturada sobre a rocha, onde ainda que venham tempestades e venham de encontro a ela, que venham fazer você sentir algo, mas ainda assim você permanece firme. Aleluias, porque você está firmado em Cristo. Você está firmado naquilo que o Pai Ele diz ao seu respeito. E por isso você suporta, por isso você avança. E aí Jesus chega até a casa de Jairo. E ali a gente vê o milagre. A gente vê o resultado na vida de uma pessoa que decide permanecer. Mesmo diante das mais diversas aflições. Porque ele sabe que por fim ele sorrirá. Ele se alegrará. E é essa a certeza, irmãos, que você e eu precisamos ter nessa noite. E aqui eu vou finalizar. Superamos nossas mais diversas emoções quando entregamos todo o nosso ser, com tudo o que há em nós, nosso corpo, nossa alma, nossas vontades e emoções ao governo do Espírito. Assim seja da mais profunda tristeza ou da mais saltitante alegria, todas elas cooperarão para o nosso bem, para o bem daqueles que não somente dizem amar a Deus, mas vivem, manifestam o seu amor por Deus. Superar as emoções é entender que aquilo que julgo no meu entendimento ser lágrimas de tristeza, em Cristo se tornarão o regar para uma colheita repleta de alegria. Superar as emoções é se permitir viver a tristeza de uma noite na certeza que ao amanhecer de um novo dia, eu posso em Cristo tomar a decisão de despertar para viver em eterna alegria. Isso é viver para superar as emoções, entendendo que em Cristo todas essas emoções que eu vivo cooperarão para algo glorioso, porque aquele que semeia com lágrimas de noite haverá de colher com alegria. Ei, você vai colher. Você vai colher. Talvez você hoje está entristecido, mas entenda que essa tristeza rendida ao Espírito Santo é as lágrimas regando o seu milagre. Aleluias. Não dê o governo das suas emoções para a sua carne. Renda o governo das suas emoções ao Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Os irmãos se coloquem de pé. João capítulo 16, versículo 20 ao 22 vai dizer, Jesus falando, um pouco antes dele está de fato vivendo este momento, ele vai preparar os discípulos e ele vai dizer: eu afirmo a vocês, que vocês chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se tornará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores de parto, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo.
Assim acontece com vocês. Agora é o momento de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar a alegria. Ei, ele já ressuscitou. Ninguém pode tirar a alegria do Espírito Santo que habita em você, porque ele introduziu um reino em nós, um reino de paz, justiça e alegria. Então se alegre nessa noite, porque ele vive na sua vida, e ele é poderoso para fazer você superar todos os obstáculos. No nome de Jesus Cristo você vai romper. Rompa nessa noite, exulte a ele, levante as suas mãos e adore para a glória do nome dele. Ei, diz tristeza, pode ir saindo da frente, pode ir saindo da frente, porque eu irei colher um amanhecer de alegria. A decisão pertence a você, irmão. Ei, não cultue o anoitecer, entenda que o amanhecer já aconteceu, ele ressuscitou. O amanhecer já aconteceu na sua vida. Viva esta novidade. Aleluia, Senhor. Adore ele. Sobre toda mente e coração, Adore. pois sei que esse